Sim, infelizmente. Não, ainda não. Tá, vamos gravar. Olá, gurias do reino. Olá. Gente, nosso vídeo não saiu no mês passado porque a gente não conseguiu se organizar para fazer, mas esse mês nós teremos 2 vídeos, se eu fizer assim, fica 4, né? 2 vídeos. Esse primeiro falando sobre os livros históricos, parte 2, e o segundo vocês vão ver depois. Isso, exatamente. Então vamos lá. Livros históricos, parte 2. Galera, antes de começar aqui os nossos assuntos, a gente quer pedir que vocês curtam esse vídeo já. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho. Isso nos ajuda bastante a tornar o canal mais visível para as pessoas. Compartilha com os teus amigos também. Comenta aqui embaixo depois que tu assistiu tudo, né? Esse conteúdo, ele é mais grosso assim mesmo, ele é um conteúdo longo, então a gente fez mais vídeos denso, longos, né? Colocou só aqui no YouTube, mas também nós temos nossa plataforma no Instagram, que a gente tá quase todo dia lá conversando com vocês, trazendo ideias, trazendo dicas, fazendo coisas da palavra. Tá bom? Curte aí pra nós. Bom, eu vou começar então falando com vocês sobre esses livros históricos, né? Parte 2, que ele é visto em alguns estudos, né, algumas categorias de Bíblia, digamos assim, de divisão da Bíblia, isso, como categoria geral de escritos, tá? Que livros são esses? Nós vamos falar hoje de Ruth, Esther, Neemias, Esdras e primeiro e segundo Crônicas. É primeiro e segundo porque são livros, né? Quando é lá no Novo Testamento, daí são cartas. É feminino, porque daí é cartas, tá? Então vamos lá, falando de Ruth, gente, tem uma música que eu gosto muito, que é o Dom da Seara, do Anderson Freire, é uma música bem pentecostal, que tem um coral, assim, e tal, e é muito, muito lindo. O livro de Ruth é muito lindo, né? O livro de Ruth é muito perfeito. O Christopher tava dizendo que parece até uma... Cinematográfico, assim, né? É muito tipo dorama, né? É um drama fortíssimo. Dá muito certo, né? Dá muito certo. É um drama que dá muito certo, assim, parece ficção, né? Então, de tão perfeito que é. Então eu dividi em 4 partes para contar o que aconteceu no livro de Ruth, né? A primeira parte é o dilema. A primeira parte começa assim com um dramão, né? A Noemi tem o esposo, tem 2 filhos, os 2 filhos são casados, muito bem casados, beleza, o esposo morre, depois os filhos morrem também, e pela lei judaica, né, se um filho morre, tipo, a guria ficaria casada, né, se casaria com o irmão, né, desse cara, tipo, né, o seu cunhado, digamos assim, né? Isso. Só que ela não tinha mais filhos, né, a Noemi, e ela manda as noras embora, né, e tal, mas a Ruth decide ficar com ela. Ela volta, tipo, derrotada lá pra Belém, né, ela tava em outra cidade, ela volta pra Belém. Eles estavam em Moab. Porque isso. Houve uma fome muito grande Isso. Em Jerusalém, então eles foram para Moab. Inclusive Ruth é moabita, é uma estrangeira. Ela não era hebreia, né? Isso. E aí eles voltam, né? Volta o cão arrependido lá para Belém e elas estão lá. Esse é o dilema da vida, né? Aí surge uma esperança, né? Porque a Ruth ela vai trabalhar. Segunda parte. Ela vai trabalhar, o Boaz
aceita, né, que ela trabalhe ali com ele e tal, fala pra ela, não, pode ficar aí com minhas servas e tal, tipo, né, e o Boaz tava de olho nela já, porque foi pesquisar a vida dela já, porque quando ela foi falar com ele já tava sabendo de toda a vida dela, exatamente, sabe? Então, já tinha stalkeado no Instagram, já tinha perguntado várias coisas a respeito dela. Mas ele ficou quietinho, né? Porque ele era um pouco mais velho que ela, né? Um pouco bastante. Um pouco bastante, E aí ela... Beleza, essa foi a esperança, né? Até que chegou o risco, né? Daí é a parte que ela vai falar com o Boaz, a estratégia, né? Dela ir lá nos pés de Boaz e tal, né? Depois eu vou falar sobre isso. Depois eu falo sobre isso, tá? Mas ela foi lá falar com ele. Foi tipo... olha só, tu é meu resgatador. Olha só, vamos casar. Mais ou menos isso que ela falou. Então ela era um risco, né, que ela corria de ser rejeitada ou, né, enfim. Mas o Boaz falou, não, olha só, eu tinha stalkeado a vida dela já, né? Então veio a solução. Ele que é a quarta parte, né? Ele vai lá e fala com o resgatador, o primeiro resgatador dela, né? E o cara não quer ficar com ela, e aí eles fazem um acordo, e aí o Boaz e a Ruth se casam e são felizes para sempre. E, né, eles vão ter uma casa agora e tal, elas eram viúvas, né? Viúvas era muito difícil, né? A vida de viúvas antigamente, né? Tipo, era muito complicado. Então elas conseguiram solucionar e valeu. E as curiosidades desse livro, então. Alguns eruditos históricos, né, historiadores e tal, discutem sobre a Bíblia. Eles falam que o livro de Ruth é uma propaganda para Davi, porque aquela história linda, né, tipo, nossa, que história perfeita e tal. E depois vem a descendência, né, de Davi. Ela é a avó do Davi, a Ruth. Inclusive é uma das mulheres que aparece na genealogia de Jesus, né? Lá no livro de Mateus. A primeira foi uma prostituta. Isso. A segunda foi a Ruth. A Ruth não era prostituta. Isso. E ela... já que falamos de prostituição já, algumas pessoas falam, uma outra curiosidade, né? Algumas pessoas falam que esse negócio de tapar os pés era como destapar os pés, né? Ficar aos pés de Boaz ali, era como uma indicação para sexo, né? Tipo, como uma indicação que ela tava lá se oferecendo para ele, digamos assim. E não era isso, né? Várias outras coisas no livro mostram Ruth como uma pessoa... como é que eu vou dizer? De reputação ilibada. De reputação ilibada. Não, adiantou muito, né? A pessoa com uma reputação boa, entendeu? Uma reputação legal. Honra, assim, acima de suspeita. Tanto Ruth quanto Noemi. E eles não eram casados, né? Então não seria legal, né? Então, não era isso, né? Não era isso. Um outro indicativo de que não tem a ver com uma relação sexual é que em nenhuma outra parte da Bíblia essa expressão é usada para se referir a sexo. Isso. Então não era, tá, gente? Não era. Fiquei pensando coisa ruim da Ruth aí. Uma outra coisa, então, é que a Ruth e Noemi eram bem vistas. É a última parte. Elas eram muito bem recomendadas. Recomendadas não. Elas tinham uma reputação muito boa no meio daquele povo ali. Agora, então, falando de Esther. Esther é um livro pequeno também, né? Ruth e Esther são livros pequenos. E Esther trata de basicamente dois pontos, né? A ameaça dos judeus. Aos judeus, isso. A primeira parte ali falando um pouco sobre o reinado do rei Xerxes, né? E daí ele... tem uma briga lá com a esposa, ele manda fazer um concurso de beleza e tal. A Esther participa. Garota Verão, ela ganha, né? E ela vai fazer parte do harém do rei. Só que no meio disso tudo tem um cara que tá com muita inveja, digamos assim, do povo judeu que mora ali, né? Que também está participando, digamos assim, do Império Persa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, nas curiosidades. E aí ele quer decretar, né, o fim dos judeus e tal. Só que a Ruth, por estar fazendo parte do reinado, né, ela consegue então libertar os judeus, né? Inclusive essa libertação, agora começando as curiosidades já, essa libertação ela vai marcar a história toda de Israel. Até hoje os judeus comemoram o Purim, né, a festa do Purim, que é essa festa de libertação dos judeus quando a Esther teve o seu pedido atendido pelo rei Xerxes.
Gente, sobre os persas, né? O Império Persa, gente, ele era um império gigantesco, tá? Eles não são muito lembrados porque eles perderam várias batalhas nas guerras médicas contra os gregos e a história sempre conta a história dos vencedores, né? Só que assim, os persas, eles eram demais. Eles tinham um império que era muito baseado em tolerância. Tu é demais. Eles eram até tolerância... Eles eram legais no máximo. Eles tinham... Muito amor. Eles tinham uma certa tolerância religiosa, porque todos os imperadores, quando conquistavam alguma cidade, eles acabavam com tudo, matavam os líderes, né? Faziam as pessoas... todo mundo do império... adorar os mesmos deuses e tal, só que o Império Persa não era assim. Eles se aliavam aos líderes daquela cidade, né? A única coisa que as cidades tinham que fazer era pagar um imposto pro imperador. Então, de certa forma, comparando com os outros impérios, comparando com os outros povos, os persas, eles eram muito legais, né? Tanto que pessoas se aliaram aos persas quando aconteceu as guerras médicas, né? Porque gostavam do imperador, porque participavam ativamente daquele império ali, né? Então foi nesse contexto aí que a Esther surgiu, né? E nesse livro também Deus não é falado sobre Deus, né? Deus não é nomeado, digamos assim, mas existem várias coisas relativas à vida devocional, né? A oração, ao jejum. Então fala muito de devocional esse livro, né? É um bom livro de devocional, né? Porque fala sobre a vida real com Deus, né? Então é basicamente isso. Agora o meu esposo vai falar sobre o Esdras e sobre Neemias. Então, sobre Esdras e Neemias, assim, uma diferença básica entre um e o outro, tá? Esdras era um escriba e Neemias era um leigo, né? Um leigo que, digamos assim, recebeu uma carga, né? Ele foi contristado por Deus e depois foi usado, né? Por Deus para mudar toda aquela situação caótica que o povo de Deus estava passando, né? Que Israel estava passando na época, né? Chegaram notícias para Neemias para dizer que, bom, Jerusalém está devastado, os muros caídos, os portões queimados, o pessoal que está vivendo lá está na miséria. Então, Esdras tem a ver com a reconstrução do templo e Neemias com a reconstrução dos muros, né? Inclusive tem um versículo em Provérbios que fala que a pessoa que não domina seus ímpetos é como uma cidade sem muros, né? Quer dizer, não tem resistência nenhuma. Então, hoje fica a gente muito não fácil, tem mais né, muros nas cidades, né? Mas era necessário naquela época, porque tinha muita invasão, né? Tinha muito... Era terra sem lei, né, gente? Não tinha... Hoje em dia, a galera invade, fica 5 anos lá e depois ganha terreno via uso capião, né? A invasão lá era na faca mesmo. Não, aquela invasão era diferente, bem diferente. Então, assim, a gente pode dividir a estrutura do livro de Esdras em 3 partes. Primeiro, o retorno dos exilados e a reconstrução do templo. Segundo, o segundo retorno dos exilados sob o comando de Esdras. E terceiro, a reforma de Esdras, que proíbe o casamento com mulheres estrangeiras, e assim termina o livro de Esdras de forma abrupta, no seco, simplesmente sem maiores explicações, né? Isso vou tratar depois, né? Vamos para as curiosidades, né? Primeiramente, tanto Esdras como Neemias eram originalmente um pergaminho só. Quer dizer, não é só 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, que era um livro só e depois foi dividido, né? Esdras e Neemias também, para mim, foi uma novidade isso. Parte do livro de Esdras foi escrita pelo próprio Esdras, inclusive está escrito: Eu, Esdras... Abraço, Esdras! Abraço, Esdras! Saudades! Como é que tá o herdeiro? Venham nos visitar. Nós Isso. temos um amigo chamado Esdras, que tem um filho chamado Israel. Isso, Israel. Exatamente. E a esposa chamada Camila. Profético. Camila. Saudades. Beijos, Esdras. Camila. Não. E a terceira curiosidade que eu achei muito legal, sobre o aramaico imperial. Ou seja,
de Esdras 4, versículo 7, até o 6, versículo 18, é tudo escrito inteiramente em aramaico, que era a língua oficial do Império Persa. O que é o aramaico? Porque a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego popular ou helenístico e o Antigo Testamento escrito em hebraico na sua maioria. O aramaico ele é uma língua semítica também, do noroeste, originalmente falada na Síria, antiga Arã. E o hebraico é um primo próximo, né, do aramaico. Mais tarde, o aramaico substituiu largamente o hebraico, tanto é que Jesus e os apóstolos falavam aramaico. Interessante. Passando para Neemias. Passando pela glória, Neemias dando que glória a Deus. Exatamente. Passando por Deus, dando glória. Passando pela a glória da prova é a Deus. A glória da segunda casa. A segunda glória da prova é Deus. Boa noite. Beijo oficial, Ed também não vai ver, né? Enfim, né? Vai que. Então, assim, estrutura e esboço do livro de Neemias, tá? É um pouquinho mais complicado, mas assim, pode ser dividido em a primeira e a segunda visita de Neemias, né? Na primeira é quando se fala da reconstrução dos muros e basicamente a oposição de Sanbalate e Tobias, né? Dois caras bem, assim, mau caráter. Surgiu também problemas de opressão e usura dos judeus mais pobres pelos judeus mais ricos. Provavelmente por causa do tempo que eles estavam ajudando, trabalhando na reconstrução dos muros, eles não podiam trabalhar ao mesmo tempo na lavoura, na agricultura, então eles estavam passando fome. Isso estava levando eles a hipotecar as suas casas e forçados também a vender seus filhos como escravos para ter o que comer e para pagar dívidas, basicamente. E Neemias teve que dar uma solução para isso, né? Colocou um ponto final nisso, né? E depois, o que acontece é a renovação da aliança, né? Depois da restauração, né, dos muros da cidade. E aí é quando Esdras reaparece. Porque, como eu falei antes, o livro de Esdras termina sem muita explicação, falando, condenando o casamento misto, né, dos judeus com não-judeus, que é uma coisa que a gente vai desenvolver daqui a pouco, não agora. E simplesmente acaba o livro aí. Só que o ministério de Esdras não termina aí, porque ele reaparece entre os capítulos 7 a 10, que é quando Esdras lê a palavra de Deus. E o povo celebra a festa dos tabernáculos, o povo volta a jejuar, enfim, né, rola ali uma renovação de aliança, uma restauração espiritual também, né? Não apenas da cidade física. E na segunda visita de Neemias, o que acontece? Tem mais um problema, né? Os amonitas e moabitas que eram proibidos pela lei de entrarem no templo, eles estavam lá no templo. Inclusive um deles, o Tobias, lembra do Tobias? O que se opôs à reconstrução dos muros? Pois é, Tobias volta aqui, por quê? Ele tinha se aliançado familiarmente, tinha se aparentado, né, com um dos sacerdotes, o sacerdote Eliasibe. E Eliasibe era encarregado dos depósitos do templo. Então o Tobias, ele tinha a regalia de ter um quarto, né, dentro do templo. Então o Neemias chegou lá e uma parte que lembra muito Jesus expulsando os camelô do templo, ele pegou e tirou todas as coisas do Tobias daquele quarto e botou todos os utensílios do templo que pertenciam àquela parte ali. E simplesmente, né, acabou aí. Resolveu a situação aí, né? Bem resolvido, bem feito.
novamente a questão da condenação do casamento misto, né? Porque muitos amonitas e moabitas estavam ali porque eles se casaram com judeus, né? Então, indo para as curiosidades, são basicamente duas, né? A volta de Esdras, que eu já falei, né? Esdras reaparece exatamente 12 anos após o fim, né, do livro de Esdras, entre os capítulos 7 e 10, e a questão do casamento misto, tá? Tanto Esdras quanto Neemias insistem em defender que os casamentos mistos acabem e até mesmo aconselhando o divórcio. Porém, essas passagens não podem ser usadas para justificar o divórcio hoje. Lembrando que hoje é uma nova aliança. Então, e muita coisa dessa época aqui tinha a ver com leis particulares do Antigo Testamento e, em particular, leis relacionadas aos sacerdotes. Já no Novo Testamento, Paulo contempla esse assunto sob a ótica da nova aliança em 1 Coríntios 7, por aí. A gente pode comparar isso talvez a tipo hoje, né? A gente não é recomendado a casar com pessoas que não são crentes, né? Quando se casar, se casa no Senhor, né? Procura um homem crente para te casar. Quer casar, casa com crente. Mas se tu te casar com um não crente, agora aguenta, né? Agora aguenta. Já que inventou essa paixão. Ou a mesma coisa quando as pessoas são casadas e aí uma pessoa se converte e aí, tipo, agora vou ter que me separar dessa pessoa. Não, né? Segue junto, firme e forte, né? Aguentando o tranco. Agora eu fiquei com essa música na cabeça. Tá. Agora aguenta, coração. Ó, viu? Agora eu vou ter que aguentar. Fazer com Cristo eu vou ter que Gente, uma coisa, só um adendo antes de a gente passar para crônicas sobre o livro de Neemias. Tem um livro que tem um versículo desse livro que é o versículo da vida, assim. Um dos versículos da vida. Vem pra cá, não dá pra então. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Teve uma hora que o Neemias tava enchendo o saco, entendeu? O pessoal tava chamando o Neemias. Sambalate e Tobias. Pra nada. Tipo, estavam lá incomodando. Desce aí! Tava incomodando. E aí o Neemias falou: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Tipo assim, ó. Eu não posso parar o que eu tô fazendo pra atender. Dá atenção pra vocês. Pra atender vocês agora. Porque eles queriam bobagem, entendeu? Eles não queriam nada importante. E isso aqui serve muito, assim, pra nossa vida de trabalho, de ministério, de qualquer coisa, gente. Quando surgem pessoas pra incomodar. Sabe quando a gente faz uma coisa nova e as pessoas vêm e falam: ai, mas isso aqui. Ai, mas tal coisa. Vira pra essa pessoa e fala: eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar agora pra falar contigo. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. É tipo isso, sabe? Como a viúva lá, acho que era uma viúva que tava indo falar com Jesus. Com Jesus ou com Elias? Não me lembro agora. Sei que era uma passagem que perguntam pra ela: e aí, como é que tu tá? E ela vai: tudo me vai bem. E ela continua, não sei se era um homem agora. Mas tem uma passagem assim: tudo me vai bem, tipo, mas ela tava. Na verdade, ela não tava bem. Só que ela precisava chegar até a pessoa que ela precisava chegar, entendeu? Às vezes a gente tá com problemas, mas a pessoa não pode resolver a nossa vida. Então a gente tem que, tô fazendo um trabalho aqui, entendeu? Tipo, eu tô resolvendo, tá tudo certo, entendeu? Vai resolver, Deus tá no controle, não posso parar por tua causa, né? Infelizmente, a gente tem que abandonar algumas situações, algumas pessoas na vida, porque senão a gente vai ficar pra trás como essa pessoa ficou, entendeu? Exato. Então a gente tem que amar, mas tem que amar a si mesmo também, né? Pra conseguir amar as pessoas direito. Primeira e segunda crônicas, a gente vai se basear na Bíblia da Arqueologia. Essa Bíblia aqui, ó. Gente, essa Bíblia é muito boa, meninas. Essa Bíblia é muito legal. Abraço, Rodrigo Silva. A única questão em relação a ela é que a tradução é NVI. Eu não gosto tanto da NVI. A tradução que eu gosto mais é a da Bíblia da Reforma mesmo. Mas, enfim. Ela traz muitas informações legais. Primeiro e segunda crônicas, né? Um livro só. E nós temos dois temas no primeiro crônicas, né? Primeiro, a Aliança Davídica. Aliança Davídica, eu falei Davídica. Fala sobre as tribos de Judá e de Benjamim, porque os livros de crônica, eles estão preocupados principalmente com a dinastia de Davi. Deus tinha prometido a Davi, né, que um dos seus descendentes governaria sobre o reino eterno,
E Crônicas demonstra a contínua fidelidade de Deus nessa promessa. Depois, os preparativos para o serviço do templo traz muitos detalhes sobre o templo, sobre a organização dos sacerdotes, dos levitas no templo, né, o projeto de construção, que foi um sonho de Davi. Então, Crônicas, ele fala bastante sobre Davi, sobre a descendência de Davi, sobre as coisas que Davi fez, né, que Davi estava, que Davi estava executando. E as curiosidades, tu quer dar uma olhada nas curiosidades aqui, amor? Ah, sim, claro. Ai, tu tirou a caneta do tá. Então, né? Os porteiros levitas, num sentido geral, constituíam uma força de segurança paramilitar. Então, não era só aquele negócio de cara crachá. Eles tinham um viés militar também, né? Os nomes em crônicas foram escritos de forma diferente do que registram os livros mais antigos. Porém, essas variações se representam problemas, entre aspas, para a maioria moderna, a maneira moderna de pensar. O mundo antigo não estava preocupado com estatísticas exatas ou com ortografias padronizadas. Desnecessário, né? Sem tempo, irmão. A forma de registrar é diferente da nossa, né? A gente se preocupa muito. Mas cadê a genealogia disso aqui? Cadê o que vem antes, o que vem depois, né? Mas eles não estavam preocupados com isso, não. O lançamento de sortes não tinha relação alguma com o acaso. Pelo contrário, a ideia era evitar a parcialidade e enfatizar a natureza divina da decisão, uma vez que o resultado pertencia ao Senhor. Então não tinha a ver com escrever sim no lado da borracha e não do outro lado da borracha, né? Exatamente. O ocultismo básico que nos é ensinado na época da escola. O urim e o tumim era uma coisa real, né? Era uma coisa que realmente tinha a resposta de Deus naquilo ali, né? Exatamente. Vamos passar para o segundo Crônicas já? Uhum. Já não, né? A gente tá já... O vídeo... Nossa, foi Deus, isso... Eu abri bem certinho na página. O livro de Crônicas, então, tem 2 temas. A bênção ou juízo. O cronista, ele ressalta que as bênçãos de Deus são resultado da obediência à lei de Moisés, mas o juízo divino acompanha a desobediência. Se o povo for humilde e se arrepende, Deus promete restaurar. E depois a adoração, né? A construção e a dedicação do templo foi a maior realização dos 40 anos do reinado de Salomão e levou 20 anos para ser concluída. O templo era o lugar central da adoração israelita, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo, né? Foi a obra principal de Salomão, digamos assim. E as curiosidades, então? As curiosidades, tá? Os cortadores e carregadores de pedras das pedreiras que ficavam nas colinas próximas a Jerusalém eram recrutados dentre a população estrangeira de Israel. Quer dizer, se você é daqui, você não vai ser recrutado para trabalho pesado de escravo, né? Vamos pegar o pessoal aqui estrangeiro, né? E os 666 talentos de ouro que Salomão recebia anualmente equivalia a cerca de 25 toneladas. O total bruto da renda anual de Salomão não é especificado, mas incluía tanto o dinheiro dos tributos quanto as tarifas e os lucros de seus empreendimentos financeiros, que envolviam principalmente o comércio internacional. Salomão, hein? O sal era utilizado cerimonialmente no estabelecimento de acordos, significando fé, lealdade e longevidade. Não é sal grosso, não é macumba, não é sal normal. Não. E Ciro permitiu que os povos cativos retornassem às suas terras. Seus esforços para obter o favor dos povos que haviam sido tratados duramente pelos babilônios foram usados por Deus para inaugurar o período da restauração de Israel, que ali vai pegar a época de Esdras e Neemias. Um adendo sobre isso aqui, no livro de Isaías faz uma menção honrosa, digamos assim, ao imperador Ciro, que Deus está dizendo que ele iria levantar Ciro,
mesmo Ciro não conhecendo a Deus, e que através de Ciro Deus faria grandes benefícios para o seu povo, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. É isso então, gente. Lembrando que esses vídeos da série Conhecendo a Bíblia, eles têm o principal objetivo de instigar a curiosidade de vocês a ler a Bíblia e procurar respostas na Bíblia. Nós não temos todas as respostas, né? Mas Deus tem, e muita coisa se explica, sim, muita coisa está comprovada, muita coisa que está escrita na Bíblia é comprovada. Algumas coisas seguem no mistério, mas a maior parte das coisas são comprovadas. Então é necessário que a gente se aproxime de Deus através da palavra dele. Exatamente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, que vai ser sobre os livros... não tava ligado. Gente. Eu não tô ligado. Vai ser sobre... também não foi. Vai ser sobre... os livros de sabedoria e poesia. Isso, livros poéticos. Os livros poéticos. Poéticos Deus... e de sabedoria. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e... just keep rocking. Eita. Não é Extreme Rock Show, esquece. Escutem Extreme Rock Show. Aonde, amor? Que as no pessoas Bola podem Rádio, escutar. né? No Bola Rádio extreme.bolaradio.top. Ou no aplicativo do Bola Rádio, você baixa lá, e daí vai ter a opção Worship e a opção Extreme. Você clica na opção Extreme. Toda sexta, às 14 horas, eu apresento o Extreme Rock Show. Você que gosta de rock and roll, heavy metal. Ou quer gostar, né? Tem propensão a ter um bom gosto musical. Escuta a sequência que eu coloco lá. Isso aí. Geralmente uma sequência muito boa. E depois o programa sobe pro SoundCloud. Isso. Um beijo pra vocês, então, gente. Até mais. Até mais.